Olá, tudo bom? Estamos de volta. Mais uma pílula de controle externo. Vamos dar sequência na primeira pílula, primeira aula. Nós abordamos o quê? Controle da administração pública, né? O seu conceito fundamental, suas classificações mais importantes, as formas e tipos de controle sobre os atos da administração pública. E agora vamos aprofundar, na verdade, aqueles controles que mais caem em prova, que são os controles administrativo, controle legislativo e controle judiciário. Ok? Cada um desses controles tem um capítulo específico, um tópico específico em livros de direito administrativo que sempre abordam. Agora, veja bem, eu não vou aprofundar demasiadamente esse conteúdo. Por quê? Porque o controle da administração pública, o controle administrativo, legislativo e judiciário, ele pode ser cobrado, né, numa prova de direito constitucional, e aí no nível mais aprofundado, até com base nos remédios, né, nos instrumentos, né, do controle parlamentar, enfim, tipos, né, de controle judicial previsto lá na Constituição. Estou falando, né, em ação popular, em ação civil pública, mandado de junção, alguns instrumentos previstos na Constituição. Não vou aprofundar, nem vou falar sobre cada uma dessas espécies, porque é mais objeto ou do direito constitucional ou cai muito em direito administrativo na parte do controle da administração pública. Mas, professor, então pode cair esse tópico, né? Controle da administração pública pode cair em direito constitucional, direito administrativo e na disciplina de controle externo, porque eu estou abordando isso, é porque cai, né? Tem os editais de concursos mais recentes, CESP, SEBRASP, sempre começam o conteúdo de controle externo com esse controle da administração pública, formas, espécies, abrangência, por isso que eu estou abordando aqui. Eu vou aprofundar, mas tem um limite. Eu não vou entrar muito nas questões jurídicas, muito aprofundada. Não vou falar muito em jurisprudência, deu para entender? Que seria mais objeto do direito constitucional, do direito administrativo. Professor, você está falando com isso que cai de forma muito simples, fácil, mamão com açúcar na prova de controle? Não estou falando isso, né? Nós vamos ter que aprofundar aqui o debate, a discussão, e nas questões específicas, né, do curso aqui de olho na questão, você vai ver como é que cai isso, vai exercitar bastante. Eu só estou falando que, lógico, direito constitucional administrativo, uma abordagem mais jurídica, um pouco mais aprofundada. Aqui é o foco que a banca tem em relação a esse assunto no âmbito da disciplina de controle externo. Aqui não é o controle da administração pública, nós estamos ministrando um curso de controle externo da gestão pública. Tranquilo? Então vamos lá. Chega de blá blá blá, né? Chega de delongas. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Vamos lá, pessoal. O que a gente quer chamar a sua atenção aqui? Primeiro, controle administrativo. Já vimos um pouco, né, na aula 1. Vamos agora aprofundar. É um controle interno exercido pela própria administração. Tá? Não quer dizer que é só o Poder Executivo, qualquer poder, né, o gestor ali do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo pode rever os seus próprios atos. Lembra? Controle de autotutela. E pode ser prévio, concomitante ou posterior à entrada, ao ato, né, ter produzido seus efeitos. Pode ser exercido internamente em qualquer poder, então todos os poderes o exercem, não apenas dentro do Poder Executivo. Ok? Tem ainda por finalidade estimular a ação dos órgãos, verificar a proporção custo-benefício na realização das atividades e verificar a eficácia das medidas na solução dos problemas. Nós estamos falando de um controle mais de resultado, de gestão, ou até alguns podem chamar até de mérito, né? Porque alguns autores fazem a seguinte distinção, que eu não discordo e eu acho que a banca também não, que é a seguinte: controle de mérito não é apenas conveniência ou oportunidade. Controle de mérito é um controle de resultado, né? Da questão da legitimidade do ato de gestão, da economicidade, da eficiência, né, desse ato. Tudo aquilo que não for de verificação de mera legalidade pode dizer que é um controle de mérito. Certo? Vamos seguir.
Controle administrativo pode ser exercido por iniciativa própria do administrador ou provocado, por provocação dos próprios administrados, mediante os instrumentos constitucionais e legais próprios. Nós vamos ver alguns tipos de recursos, né? O direito de petição e o recurso é o exemplo, né, cabal para esse direito de petição previsto na Constituição. Abrange aspectos de legalidade, anulação, para anular, se for conveniência ou oportunidade, mérito, revogação. Então, legalidade ou ilegalidade requer anulação. Conveniência ou oportunidade, quanto ao mérito, requer revogação. Súmula, lembra, mais uma vez, súmula do Supremo Tribunal Federal 473. Meios de controle administrativo. Isso aqui cai muito em prova. Cuidado, hein? Controle sobre a administração direta. É também chamado um controle hierárquico, hierarquia, né? O controle realizado pela pasta ministerial sobre, né, as suas caixinhas aqui, enfim. Esse controle hierárquico, perceba, o administrador ou a pasta ministerial realiza esse controle sobre os órgãos e entidades, né, que são subordinados. Aliás, perdão, entidade não, se a entidade é vinculada, né? Vamos usar o termo correto aqui para não cometer nenhum equívoco. Se é um controle hierárquico por subordinação, é um controle exercido sobre a administração direta. Sobre a administração direta são sobre os órgãos. Porque se for uma entidade, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, seria um controle aqui embaixo, um controle sobre a administração indireta, sobre as entidades. Então vamos lá, controle sobre a administração direta é um controle interno, chamado também, né, desse poder de autotutela, que permite à administração pública rever os próprios atos ilegais, inoportunos e inconvenientes, de novo a súmula 473 do Supremo, também denominado controle hierárquico ou por subordinação. Olha a diferença do controle sobre a administração indireta. É um controle mais limitado, né? Por exemplo, a pasta ministerial, o ministro, não controla as estatais, as autarquias, as estatais, vamos colocar as empresas, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista, ele respeita a autonomia prevista, né, na lei que criou essas entidades, essas empresas, pratica um controle mais de resultado, né, e não um controle de legalidade. Então é um controle externo, porque é a pasta realizando um controle sobre uma entidade, né, fora ali do âmbito da administração direta, administração indireta, decorre não do poder de autotutela. Olha, cuidado aqui, hein? Autotutela, administração direta. Sobre a administração indireta é o de tutela, exercido nos limites legais, nos limites em que criou aquela entidade. Também denominado um controle por vinculação ou até alguns chamam de supervisão ministerial. A supervisão ministerial tem uma abrangência menor do que o próprio controle interno e externo, né? Controle interno é bem mais amplo o espectro da sua atuação sobre as entidades da administração indireta do que esse controle da pasta, né, do órgão sobre a administração indireta, que é um controle mais por supervisão ministerial, focado mais nos resultados alcançados, né? No efeito, no impacto da atuação lá do ente, da entidade, de acordo com a sua missão, né? Então, cuidado com essas duas classificações aqui, meios de controle, controle sobre a administração direta, interno, autotutela, controle sobre a administração indireta, pode ser também chamado controle externo, de tutela ou por vinculação, supervisão ministerial. Várias diferenças, né? Recurso administrativo. Recurso administrativo decorre do direito de petição na Constituição e são todos os meios que podem utilizar os administrados para provocar o reexame do ato pela administração pública. Lembra? O controle administrativo pode ser realizado de iniciativa própria, de ofício, pelo próprio administrador, mas por provocação, provocado pelos administrados, em função desse direito de petição que os administrados têm mediante recursos administrativos. Aqui é importante, olha só, princípios e características. Primeiro, é um meio formal de impugnação de atos e condutas administrativas, né? Então, o administrado, uma vez
querendo ali preservar algum direito seu, ou quando a administração pública pratica algum ato que pode vir, né, a retirar, no seu ponto de vista, algum direito seu, ele vai, mediante o recurso administrativo, que é um meio formal, por escrito, formalmente, vai estabelecer esse recurso para impugnar atos e condutas administrativas. Recurso administrativo podem ter efeito suspensivo ou devolutivo, tá? Cuidado. Mas, professor, eu pensei que fosse só devolutivo. Olha só, em regra, tem efeito, o recurso administrativo tem efeito apenas devolutivo, ou seja, não suspende os efeitos do ato atacado, recorrido, enquanto não for decidido, né? Se for efeito suspensivo, suspende, só volta a ter efeito aquele ato praticado, aquela decisão do administrador, depois de decidido o recurso. O devolutivo não, devolve-se para reapreciação, né, por quem praticou o ato, mas sem suspender os efeitos daquele ato. Em regra, é devolutivo. Agora, por que eu disse aqui que pode ser suspensivo ou devolutivo? Podem ter efeito suspensivo quando previsto em lei ou quando recebido pela autoridade com efeito suspensivo. Tá? Então, a própria lei do direito, né, do processo administrativo prevê essa possibilidade do administrador que vai apreciar ali o recurso de estabelecer ali, de dar efeito suspensivo àquele ato que está sendo recorrido. Beleza? Mas, em regra, é devolutivo. Outra característica princípio, o recurso tramita e se exaure na via administrativa. Olha que interessante. Ele não se admite, nesse caso, a ingerência do poder judiciário para resolver essa questão. Porque o próprio recurso tem esse objetivo, ele tramita com esse propósito e se exaure na via administrativa. É por isso que muitas ações judiciais, elas só são possíveis depois que o recurso administrativo for impetrado e for decidido. Lógico, o Poder Judiciário pode vir a ser instado a qualquer momento, independentemente de recurso, mas existe essa característica, esse princípio fundamental. O recurso tramita e se exaure na via administrativa, sem nenhuma supressão, né, do dever do administrado recorrer ao Poder Judiciário. E a última característica importante, o tal do reformato impégios. É isso mesmo, professor, no direito administrativo pode um recurso vir a agravar, né, o próprio recorrente ali? Pode, né? Pode. Não é a regra, assim, na prática não acontece com muita frequência não, mas pode. O não reformato impégios acontece no direito penal, né? Aí sim, você não pode ali, um recurso impetrado por um condenado não pode vir a agravar a pena daquele condenado. Então, esse princípio do não reformato impégios, ele impera no processo penal. Agora, no processo administrativo, a Lei 9.784 de 1999, a chamada Lei do Processo Administrativo, admite que a autoridade decisória possa modificar total ou parcialmente a decisão recorrida. Agora, logicamente que quando for causar gravame ao recorrente, tem que se dar ciência ao mesmo para que apresente alegações de defesa. Certo? Vamos seguir? Até aqui tudo bem, pessoal? Professor, o senhor está falando sobre vários aspectos ainda do controle administrativo. É o que mais cai em prova, tá? Controle administrativo. Hoje em dia, o CESP-SEBRASP e as bancas, de uma forma geral, têm cobrado todos os três, né? Legislativo, judiciário, mas cai muito administrativo. Por quê? Tem a lei específica, né, do processo administrativo, cheia de nuances, cheia de características, a literatura especializada, né? Os medalhões do direito administrativo sempre enriquece muito essa abordagem na literatura acerca do direito administrativo. Então tem muitos aspectos e vamos continuar. Vamos lá. Continuando. Vamos agora para os tipos de controle administrativo, né? Ou os tipos de recurso. Primeiro, cuidado para fazer a distinção entre cada um, tá?
Cuidado, em prova cai muito os tipos de recurso e você tem que saber distinguir cada um. Primeiro, representação. O que é representação? Sem ler aqui, eu vou te dizer que é um recurso impetrado pelo administrado no sentido de denunciar irregularidades perante o órgão competente. Então, as denúncias podem se enquadrar, né, nessa hipótese da representação, representações feitas por autoridades, né, legitimadas em lei para apresentar, por exemplo, um licitante pode representar ao Tribunal de Contas em relação a alguma irregularidade, né, acontecida numa licitação, no contrato, pode-se apresentar alguma denúncia ao Ministério Público, enfim, representação, então, é a denúncia de irregularidade feita perante a própria administração pública ou a ente de controle, como exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou outros órgãos que funcionem como ouvidoria. O pedido de reconsideração, esse está previsto na Lei 8.112, inclusive, né? É aquele pelo qual o interessado requer o reexame do ato à própria autoridade que o emitiu, previsto no artigo 106 da Lei 8.112. Ok? Então, pedido de reconsideração tem esse papel. Agora, logicamente, que uma exigência para pedido de reconsideração, uma delas é que só é cabível quando contiver novos argumentos, porque senão seria objeto de um recurso hierárquico, né? E a lei do processo administrativo, a própria lei, perdão, a lei 8.112, prevê o prazo, né, para decisão em recurso de reconsideração de prazo máximo de até 30 dias. Recurso hierárquico. A diferença aqui entre o pedido de reconsideração e o hierárquico é que o pedido de reconsideração é sempre para a própria autoridade que praticou o ato. Se é para uma autoridade superior, chama-se o recurso hierárquico. Olha aqui, é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior a que proferiu o ato. Reconsideração à própria autoridade que emitiu o ato, hierárquico acima, né? Para a autoridade superior. Ele pode ser próprio ou impróprio. O que é isso aqui? Recurso hierárquico próprio e recurso hierárquico impróprio. Vou aqui comentar rapidamente com vocês. Recurso hierárquico próprio. Por que ele é dito próprio? Porque ele é exatamente como se define, né, o recurso hierárquico. Ele é feito para a autoridade superior dentro do próprio órgão que praticou aquele ato. Então, no âmbito do Tribunal de Contas, no âmbito daquele órgão que praticou, tomou a decisão. Então, se quer fazer um recurso hierárquico próprio, é feito dentro de uma autoridade superior, dentro da estrutura daquele órgão onde foi praticado ou tomada a decisão. Professor, mas existe recurso hierárquico para outro órgão? Autoridade superior de outro órgão? Existe, por isso que é impróprio, né? Chamado recurso hierárquico impróprio. Um grande exemplo, né, é quando existe a possibilidade de um recurso feito no âmbito de uma decisão tomada, né, dentro de uma pasta ministerial para outra. Enfim, vou dar um exemplo. Um recurso quanto uma decisão tomada por agência reguladora, um recurso que é encaminhado à própria pasta, né, que tem esse papel de supervisão ministerial. Existe essa hipótese, né, do recurso ser encaminhado, e aí seria o chamado recurso impróprio, para a pasta ministerial em relação àquela decisão tomada por uma agência reguladora. Tá bom? Próprio. Autoridade superior dentro do mesmo órgão. Impróprio. Autoridade de um outro órgão. Quando é próprio, decorre do princípio da hierarquia. Por isso que independe de lei para ser praticada. Deu para entender? Recurso hierárquico próprio independe de lei. Tá? Decorre da hierarquia. Agora, o impróprio. Aí, como é uma exceção, aí depende de uma hipótese expressamente prevista em lei, porque não decorre da hierarquia. Fechou? Vamos seguir? Temos mais aspectos a abordar. Nem fechamos ainda o controle administrativo. Outro tipo de recurso, a reclamação administrativa. É o ato pelo qual o administrado, seja particular ou servidor público, deduz uma pretensão perante a administração pública visando obter reconhecimento de um direito ou a correção de um ato que lhe cause lesão ou ameaça de lesão. Exemplo, artigo 103-A
da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e regulamentado pela Lei 11.417 de 2006. O que é isso? É aquela reclamação feita, né, ao Supremo Tribunal Federal, logicamente que depois, né, de exaurido ali o recurso, quando a decisão contrariar enunciado de súmula. Essa que é a hipótese aqui no finalzinho. O exemplo, né, que foi dado aqui, que eu dei aqui, é essa reclamação quando alguma decisão contraria enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal. E a revisão, fechando aqui, é o recurso que se utiliza o servidor público punido pela administração para reexame da decisão em caso de surgirem fatos novos suscetíveis de demonstrar sua inocência. Então, olha, condição para revisão, fato novo, com eficácia sobre a prova, né, constituída anteriormente que o condenou ou que a decisão lhe foi desfavorável. A revisão, por isso, enseja a instauração de um novo processo que tramitará em apenso ao processo anterior. Exemplo muito da ação de revisão, enfim, de ação rescisória, perdão, no âmbito do processo civil, né? Então, o recurso de revisão é quando existem fatos novos capazes de fazer com que exigir, né, que a própria administração refaça totalmente o seu ato, coloca o ato na estaca zero, né? Às vezes um processo no âmbito do Tribunal de Contas, quando existe um recurso de revisão que ele vai ser provido, admitido pelo Tribunal de Contas, ele preenche ali as condições para ser admitido, coloca o processo na estaca zero. Vai ter que ser novamente feito o processo até a decisão do tribunal. Vamos seguir? Agora vamos para o controle legislativo ou parlamentar. Existe o controle legislativo político ou parlamentar e o financeiro. Financeiro, a fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, financeira e operacional. E o político parlamentar é exclusivo do Poder Legislativo, ninguém pode realizar. O financeiro pode ser com auxílio do Tribunal de Contas, olha aqui embaixo, né? A fiscalização prevista no artigo 70 da Constituição Federal. Já o político parlamentar é exclusivo do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas não exerce o controle legislativo, nem político nem parlamentar, exerce o controle financeiro em apoio ao Poder Legislativo, restrito às hipóteses da Constituição, pode alcançar a legalidade e o mérito sobre certos aspectos, tá? Mesmo quanto à conveniência e oportunidade. É uma exceção àquela regra de que quem é exclusivamente legitimado para praticar o controle de mérito é o próprio gestor, né? Exemplos. Bom, antes do exemplo, vamos aqui mais um pouco, né, a ser característica do Poder Legislativo, do controle legislativo, perdão. É um controle externo, lógico, realizado pelo Poder Legislativo sobre a administração pública, todos os demais poderes, se limita às hipóteses previstas na Constituição, essas aqui que eu vou já enumerar rapidamente para vocês, sem aprofundar muito, para não entrar na disciplina do direito constitucional. É um controle político, parlamentar, que alcança legalidade e mérito, e também financeiro-técnico, são as duas vertentes, realizado pelo Congresso Nacional, fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Pode ser prévio, concomitante ou a posteriori. Agora sim, formas do controle político ou parlamentar na Constituição Federal. Competência A, né? Competência, tomar uma aguinha aqui. Ok, vamos lá. Competência exclusiva do Congresso Nacional para apreciar a priori ou a posteriori atos do Poder Executivo. Artigo 49 da Constituição, são várias as hipóteses, né, dos incisos lá do artigo 49, não vou aqui aprofundar isso, ok? Competência exclusiva do Senado Federal para apreciar a priori ou a posteriori atos do Poder Executivo. Artigo 52, inciso 3º, 4º, 5º e 11 da Constituição. Convocação para comparecimento de ministros, caput parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição Federal, aquela convocação que, né, geralmente o Congresso Nacional faz, né, aos ministros para comparecerem e para prestarem depoimentos, algumas audiências importantes. Pedido de escrito de informação, né, sob pena de responsabilidade, crime de responsabilidade, se a autoridade
não prestar essa informação no prazo de 30 dias, parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal, comissões parlamentares de inquérito, comissões mistas, Câmara e Senado, ou de uma casa ou de outra, tem aqueles poderes, né, importantes, essas comissões parlamentares de inquérito, poderes de investigação judicial, né, muito próximo, né, até quebra de sigilo, enfim. Fiscalização direta, a própria fiscalização a ser exercida, né, sobre os atos da administração pública, inciso 10º do artigo 49, está faltando o quê? A competência do Congresso Nacional para sustar, cuidado, não é anular, nem o Tribunal de Contas, nem o Poder Legislativo tem competência para anular atos. O TCU, Tribunal de Contas, tem para determinar que o gestor anule. Essa é uma jurisprudência, né, do Supremo Tribunal Federal. Poderes implícitos, né, decorrem da competência constitucional. Foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, mas jamais para anular. Só quem anula é o próprio gestor, lembra? A própria autoridade administrativa, autotutela ou o Poder Judiciário. Então, sustar, suspender a eficácia dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, inciso 5º do artigo 49 da Constituição. Pessoal, essas competências aqui que eu acabei de falar para vocês são competências exclusivas do Poder Legislativo ou políticas parlamentares. Ninguém mete a colher aqui. Tribunal de Contas, TCU, não teria essa competência, ok? É competência exclusiva do Poder Legislativo, dito, né, a espécie do controle político ou controle parlamentar. Agora, temos também o controle financeiro, fiscalizador. Lembra? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial operacional? É o que nós vamos ver na sequência. Está faltando aqui. É justamente ele, o controle financeiro. Artigo 70 da Constituição Federal, também expresso nas constituições estaduais, lei orgânica do DF. Fiscalização exercida pelo Legislativo, titular do controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, em função do artigo 71, caput do 71 diz isso, com auxílio, com esse apoio do Tribunal de Contas da União, mas também não ficou aqui, tá? É exercido também pelo controle interno de cada poder. A fiscalização será contábil, verificação de regularidade dos lançamentos contábeis, das demonstrações contábeis, financeira, entrada e saída de recursos, legalidade de despesa, orçamentária, a verificação do cumprimento de limites e destinações das leis orçamentárias, patrimonial, desfazimento, né, patrimônio, controle, manutenção do patrimônio, desfazimento, privatização, PPPs, concessões, riquíssima essa fiscalização, muito exercida pelos tribunais de contas, e operacional, aquele exame de desempenho, de resultado, a fiscalização, né, quanto aos ES, lembra? Operacional, vou puxar aqui, ó, controle dos ES. Que ES são esses? Economia, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, ou até equidade também, poderia estar aqui também, tá? Como o quinto é. Professor, mas olha só, economicidade já está aqui, né? Não ficou redundante? Ficou. Operacional já está implícito, né? Que é uma verificação de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Mas o legislador constituinte quis, né, deixar bem claro, tentar amarrar tudo. Olha, essa fiscalização será contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, das entidades e órgãos da entidade de administração direta e indireta, quanto a legalidade, cumprimento de leis, normas, legitimidade, atendimento ao interesse público, a moralidade, né, administrativa, economicidade, a minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, a aplicação de subvenções econômicas, sociais, né, transferência de recursos para entidade privada com ou sem fins lucrativos e, olha aqui o legislador visionário, né, renúncia de receitas e isenções fiscais, incentivos, né, creditícios, financeiros, redução de base de cálculo, isenção de tributos, enfim, boa parte de políticas públicas, programas governamentais são executados hoje em dia com renúncia de receita, algumas isenções fiscais. Esse é o controle financeiro, exercido tanto pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pelas câmaras, pelas Assembleias Legislativas, câmaras municipais, com auxílio do Tribunal de Contas competente. E o controle interno também o realiza.
Vamos ao controle judicial? Vamos lá, está faltando o controle judicial. É um controle externo, judiciário de fora exercendo o controle sobre os demais poderes, em regra posterior. Por que eu coloquei isso aqui? Lembra, tem a exceção, né? Uma medida cautelar pode ser de iniciativa do próprio Poder Judiciário, cautelarmente adota alguma medida, tá? E pode ser prévia. Por provocação, também em regra, né? A exceção é quando, às vezes, o próprio Poder Judiciário pode vir, excepcionalmente, a adotar alguma medida preventiva, mas, normalmente, em regra, 99,9% das situações é por provocação. Precisa ser instado o Poder Judiciário para poder atuar. É um controle de legalidade e moralidade, nunca de mérito. Cuidado com isso aqui, muito importante. Não vai cair, né, em prova coisas básicas. Alcança os atos administrativos gerais, individuais, unilaterais, bilaterais, contratos, vinculados ou discricionários. Cuidado, né? O ato discricionário não tem o controle do Poder Judiciário. Tem sim, quanto a certos aspectos. Vamos ver aqui, olha. Quanto aos atos discricionários, não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito, conveniência e oportunidade, mas pode apreciar os motivos, aquilo que antecede o ato, aquilo que motivou o ato discricionário. Aí pode ser, sim, apreciado pelo Poder Judiciário. Não quanto à conveniência e oportunidade, mas quanto aos motivos. Atos normativos podem vir a ser controlados pelo Poder Judiciário? Somente pode ser invalidados por meio de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ou ação direta de constitucionalidade. Nos casos concretos, pode o Judiciário apreciar a legalidade ou a constitucionalidade. E os atos políticos? É possível a sua apreciação pelo Judiciário, desde que causem lesão a direitos individuais e coletivos. Então perceba essa amplitude, né, da atuação do controle judiciário. Outro aspecto importante para a prova aqui, esgotamento da via administrativa para a propositura da demanda judicial. A regra é essa. A regra é que não é necessário que se esgote a via administrativa para a propositura da demanda judicial, em virtude do garantido direito constitucional de livre acesso ao judiciário. Agora, veja bem, cuidado com as exceções à regra, tá? A regra é essa. Agora, vamos ver as exceções? Em dadas causas, faz-se necessário esgotar-se o âmbito de atuação da esfera administrativa. Quais são os exemplos? Justiça desportiva só pode recorrer ao Poder Judiciário depois de esgotado a atuação da Justiça desportiva. A solução de questões envolvendo o Estatuto Militar e o mandado de segurança, caso seja possível interpor um recurso administrativo com efeito suspensivo, não caberia o mandado de segurança enquanto não interposto esse recurso administrativo com efeito suspensivo. Então você já percebe aqui, cuidado em prova. Várias regras aqui do controle da administração pública comportam exceções, tá? A exceção colocada em prova está certo, tá? Se for dito da exceção, não falou da regra, está errado. Não, está certo. Se a exceção está corretamente colocada, né, numa afirmativa, numa assertiva, estaria certa. Meios específicos de controle judicial são as ações que exigem a presença no processo de pessoas administrativas, seus agentes. Exemplo, mandado de segurança, ação popular, habeas corpus, habeas data, mandados de injunção. Além desse, tem a ação civil pública, que apesar de não exigir a presença do Estado ou de algumas de suas autoridades, é considerada também uma forma específica de controle judicial da administração. Não vou falar sobre cada um, ok? Não vou falar, porque normalmente esse aprofundamento é mais objeto de ou direito constitucional ou direito administrativo. Professor, mas não temos questões sobre ação popular, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, ação civil pública na parte de controle externo? Tem, mas é muito raro. Eventualmente tem esse tipo de questão. Tá? Estou pensando assim nas provas mais recentes, de 2016 para cá, até 2020, início de 2020, antes da pandemia, tivemos pouquíssimas questões na parte de controle externo acerca desses meios específicos, né, de controle judicial. Mas, logicamente, que tem que ser estudado. Tá? Não vou aprofundar, senão teríamos um curso só sobre o controle da administração pública. E, para fechar, existem dois tipos de sistema de controle judicial. O sistema de dualidade de jurisdição, que é o modelo francês, que é o chamado sistema de contencioso administrativo. Tem uma instância que vai decidir
essa questão no âmbito, né, dessa justiça administrativa. Então tem duas, no modelo dual, tem o poder judiciário e tem a justiça administrativa. E a justiça administrativa esgota, né, o contencioso administrativo, esgota essa demanda, vamos dizer assim, e não cabe ao poder judiciário rever. Agora, existe o sistema de jurisdição una, que é o modelo inglês, adotado no Brasil, você já sabe disso, sistema do monopólio de jurisdição. E o grande princípio para esse sistema de jurisdição una aqui no Brasil, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, né, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O Brasil adota o sistema uno, né, o monopólio do Poder Judiciário é o sistema adotado no Brasil, que é o modelo inglês. Não existe no Brasil um sistema de contencioso administrativo. Cuidado em prova. Fechamos? Fechamos, pessoal. Mais uma aula, mais uma pílula. Professor, mas o senhor abordou vários aspectos, né? Ficou bem extenso. A ideia é que o senhor abordasse, olha, eu abordei só aquilo que é potencial, pode acreditar, né? Os livros, de uma forma geral, os autores abordam, né, o controle administrativo, judicial ou legislativo de forma bem ampla, com várias nuances, né? Aqui pode acreditar, foi uma síntese, tá? Uma síntese dos aspectos mais importantes para a prova. Bons estudos e até a próxima oportunidade. Até lá!